Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a reprodução sexuada e assexuada. Nós sabemos que há uma variedade muito grande de tipos de reprodução que podem ocorrer nos seres vivos, nos organismos vivos. Porém, esses tipos de reprodução, eles são divididos justamente nesses grupos que nós vamos falar na videoaula de hoje, que é a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. Então, na reprodução assexuada, eu trouxe para vocês alguns pontos importantes que tanto vai ajudar vocês a compreenderem como esse tipo de reprodução funciona, os tipos que existem do tipo de reprodução assexuada e também para poder auxiliar vocês a poder diferenciar um tipo de reprodução do outro. Então, o primeiro tópico é que nesse tipo de reprodução não vai haver a troca de gametas. Então, a reprodução sexuada, lembre, não há a troca de gametas. E por não haver essa troca de gametas, não vai se ter a variabilidade genética. Esse tipo de reprodução é um tipo de reprodução relativamente simples. Não há tanto gasto de energia como na reprodução sexuada, que nós vamos ver mais na frente. Essa reprodução ela é mais rápida que a reprodução assexuada, que é a reprodução sexuada também. E ela vai gerar indivíduos, porém, esses indivíduos eles vão ser idênticos aos que originaram ele. E por isso acontecer, ele só vai existir apenas um único ser parental para eles. E agora, eu trouxe para vocês, no próximo slide, nós vamos falar um pouquinho desses mecanismos de reprodução assexuada, que são 6. Então, recapitulando, na reprodução assexuada não vai haver troca de gametas, não existe variabilidade genética, é um tipo de reprodução simples, rápida, vai gerar indivíduos, mas esses indivíduos eles vão ser idênticos àqueles que originaram ele. Eles existem apenas um ser parental e existem, eu trouxe para vocês 6 tipos de exemplos de reprodução assexuada. Então, o primeiro é a divisão binária. Então, vocês vão acompanhando pela imagem, porque fica melhor para vocês lembrarem, certo? Na divisão binária, o exemplo de seres que passam por esse tipo de divisão, nós temos os protozoários e as bactérias. O que acontece? Nós temos um organismo, como vocês observam na primeira imagem. Esse organismo, ele vai passar pelo processo de mitose, vai se dividir em 2, mas esses 2 seres que vão se originar, eles vão ser idênticos àquele primeiro que deu origem a ele. Então, a divisão binária ela ocorre em bactérias e protozoários. Nós temos um organismo, esse organismo vai se dividir ao meio, por meio do processo de mitose, e vai gerar 2 indivíduos iguais. Como eu mencionei antes, todos esses tipos aqui de reprodução assexuada que eu vou falar, eles vão gerar sim indivíduos, só que esses indivíduos vão ser idênticos ao primeiro. No tipo de reprodução de brotamento, assexuado de brotamento, nós vamos ter um organismo. Esse organismo vai surgir um broto dele. Esse broto, como vocês podem observar na imagem, tanto ele pode ficar preso. Se ele ficar preso, ele vai ficar no organismo adulto preso e dali vai gerar colônia. Senão, ele pode se desprender e vai ser um indivíduo adulto, mas não em forma de colônia. Esse tipo de reprodução ele vai ocorrer em quinidários e também alguns tipos de plantas. O próximo é a esporulação. O que acontece nesse processo? Vai-se haver a formação de células reprodutoras especializadas. Essas células elas são chamadas de esporos. Esses esporos eles só vão ser liberados quando eles perceberem que o ambiente que eles estão vai ser favorável para que haja a germinação. Esse tipo de reprodução ela pode acontecer em fungos, protozoários e algas. O próximo tipo é bem simples também, fragmentação, a 4ª imagem. Nós vamos ter um organismo, esse organismo ele vai ser fragmentado em partes e por meio desses fragmentos vai surgir um novo indivíduo igual ao primeiro. Esse tipo de reprodução ele pode ocorrer, é observado tanto em planários como em alguns invertebrados. O próximo é a propagação vegetativa. Essa daqui, ela é conhecida, acho que vocês já ouviram falar muito, a questão da bananeira e também da cana-de-açúcar. A gente pode se pegar um pedaço tanto do caule quanto da raiz, plantar esse pedaço que ali vai surgir um outro indivíduo, como vocês observam aí na imagem. É bem simples. O próximo é a partenogênese. Esse tipo aqui de reprodução ela pode acontecer em abelhas, algumas espécies de peixes, também de répteis e anfíbios. Então, o que acontece aqui? Para que haja
o desenvolvimento do novo ser, só precisa do gameta feminino. Então, nesse tipo de reprodução, vai ter o gameta feminino. Esse gameta feminino ele vai se desenvolver sem a presença do gameta masculino, certo? Então, nós temos aqui esses 3 tipos e eu espero que vocês tenham entendido. Agora, nós vamos falar um pouquinho da reprodução sexuada. Então, a reprodução sexuada vai existir a troca de gametas, certo? É necessário do gameta masculino e do gameta feminino. Vai se haver uma variabilidade genética, que é muito importante, por isso que nós temos toda essa diferenciação entre os seres que se reproduzem pelo meio da reprodução sexuada. E vai ter a formação de indivíduos, mas esses indivíduos, eles vão ser diferentes dos progenitores deles, né? Então, assim, nós temos o nosso pai e nossa mãe, nós nascemos diferente deles, justamente devido à combinação dos cromossomos, do cromossomo masculino e do feminino. Esse tipo de reprodução, como eu mencionei na reprodução assexuada, eles são o oposto, né? Aqui vai se haver um grande gasto de energia. Por quê? Um exemplo, a mulher quando fica grávida, né, ela vai passar 9 meses de gestação para poder a criança nascer. Então, ali vai se haver um gasto bem maior. Então, o tempo desse tipo de reprodução também é bem maior do que o da reprodução assexuada. E esse tipo de reprodução, ela acontece tanto em animais como em seres humanos. Então, recapitulando, é um oposto da outra. Nesse tipo de reprodução, nós vamos ter a troca de gametas, vai existir variabilidade genética. O organismo que vai surgir, ele vai ser diferente dos progenitores. Essa diferença ela vai acontecer justamente por causa da combinação dos cromossomos presentes nos gametas masculino e no feminino. E ela ocorre em animais e seres vivos. Então, gente, essa foi a videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido, certo? E muito obrigada.